Olá, igreja. Eu sou o Leonardo. Venho aqui para fazer mais um vídeo para o canal Peregrinação Cristã. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar falando da palavra de Deus e pela graça que Deus nos concede mais uma vez de estar aqui, né? Gostaria de agradecer a todos que estão vendo esse vídeo. Saiba que é um vídeo para edificação do nosso Senhor, do nosso Deus, o poderoso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Irmãos, eu vou trazer uma palavra breve hoje, falar um pouco de Gênesis, né? Deus colocou no meu coração essa palavra, Gênesis 11, vou ler do versículo 1 ao versículo 9, tá bom? Diz assim a palavra de Deus, peregrinação cristã. A palavra de Deus que está em Gênesis 11 fala sobre a Torre de Babel. Hoje vamos falar um pouco daquele povo na qual Deus trouxe a confusão das línguas, né? Muito interessante essa passagem, porque ali é um marco, né? É uma passagem muito interessante que Gênesis nos traz, o livro de Gênesis nos traz ali, e eu vou estar lendo a palavra de Deus e falando um pouquinho sobre ela, tá bom? E diz assim a palavra de Deus, irmãos. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram a planície na terra de Babilônia, terra de Babel, Siná, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedra e betume em vez de argamassa. Depois disso disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Olha que ambição daquele povo, né? Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estava construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e espalhou pelo mundo. Aleluia. Interessante essa palavra. Gostaria de, antes de estar falando alguma coisa aqui sobre essa palavra, de fazer uma oração para que Deus fale conosco através desse entendimento. Amém? Senhor Jesus, Pai eterno, glorioso Deus de Israel. Aleluias, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui, trazendo esse vídeo para o canal. Que o Senhor venha falar conosco, mediante essa palavra, que o Senhor venha nos dar entendimento para que a gente possa, Senhor meu Deus, ser usado por Ti neste vídeo, para que o Senhor venha comunicar aquilo que o Senhor quer que a gente saiba. Em nome de Jesus, que seja feita a sua vontade,
meu Pai. É o que eu te peço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Torre de Babel, né, irmãos? Que interessante essa passagem. A palavra de Deus, ela é incrível, né? A gente deve muito meditar na palavra de Deus, porque ela sempre tem coisa a nos acrescentar. A palavra de Deus fala aqui em Gênesis que o homem Adão, ele foi feito à semelhança de Deus Pai, né? Só que Adão, ele não teve boas escolhas no momento em que ele teve a desobediência para com Deus. Ele se tornou um homem caído, né? Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus teve sobre a vida dele e ele foi expulso do Éden. Ele e a Eva, Adão e Eva foram expulsos do Éden pela desobediência, na qual eles comeram fruto do entendimento, né? Do bem e do mal. E assim eles pecaram. E através disso, eles foram expulsos do Éden, né, irmãos? E Gênesis vem nos contando toda essa história, tudo o que aconteceu. Depois veio os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, na qual Caim matou Abel, o primeiro homicídio, né? Primeiro assassinato da Bíblia, que a Bíblia relata, né? Na humanidade. E assim sucedeu um povo onde Caim foi amaldiçoado por Deus, né? Teve uma marca na qual também ele não pôde ser morto por ninguém, né? Porque todos temiam aquela marca na qual Deus fez nele, né? E assim o povo de Caim, a descendência de Adão, através de Caim, se multiplicou na terra, né? Porque essa era a ordem de Deus para Adão, que ele povoasse a terra. Mas a morte de Abel acabou que Caim veio a encher a terra, mas Deus deu um substituto, né, para a vida de Abel, que foi Sete, perdão. Foi Sete, que isso está no Gênesis. Está no Gênesis 4, né? Capítulo 4, que fala a descendência de Sete. Só que mesmo através da vida de Sete e de Caim, o povo foi muito perverso, né? Onde Deus olhou para a terra e já não achava nada de bom. Não achava nada de bom. Onde que foi Deus? Deus resolveu acabar com tudo aquilo, né? Porque tinha muita perversidade, né? O dilúvio foi a corrupção da raça humana, né? Onde Deus olhou e não viu mais nada de bom na sua criação. Mas ali ele viu um homem na qual, no meio de toda aquela perversidade, ainda adorava a Deus e seguia os seus mandamentos. E aí vem a história de Noé, né, irmãos? Noé foi escolhido para reescrever a história da humanidade, né? Através da vida de Noé e da sua família, né? Onde Deus trouxe o dilúvio e somente salvou Noé. E cada espécie de animais
na qual a Bíblia nos relata no capítulo 6, né? E depois de tudo isso, Deus reconstruía a história da humanidade através da vida de Noé, né? E Noé, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? E daí surgiu as descendências, né? A descendência de Jafé, a descendência de Cã e a descendência de Sem, né? A descendência de Sem foi a descendência na qual Deus teve a sua linhagem mais, vamos dizer assim, adorada, né? Porque foram os que mais adoraram a Deus, né? As outras descendências foram a descendência que mais se desviou, né? Pela ambição, pela corrupção da humanidade. E a descendência de Cã fala sobre um grande guerreiro que era chamado de Nimrod, né? E Nimrod foi o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores, né? Seu nome deu origem ao provérbio: este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores, né? Então, é muito interessante falar de Nimrod, porque Nimrod ele construiu seu reino na terra de Babilônia, terra de Babel, né? Então, ele foi o fundador da cidade da cidade de Babel, cidade Erech, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Síria. Foi um grande homem, né? Foi um homem muito corajoso, como a própria palavra diz aqui. Mas o interessante é que a Torre de Babel se originou muito provavelmente através da liderança de um grande homem como esse, Nimrod, né? E a palavra de Deus nos relata, irmãos, que a Torre de Babel, ela foi ali, a palavra já fala, né? Houve um tempo que os habitantes do mundo falavam a mesma língua, ou seja, naquele tempo todos falavam a mesma língua. Não existia diferenciação de línguas, né? Como existe hoje. E é interessante que aqui fala, além de falar que eles falavam a mesma língua, ele diz, a palavra de Deus diz assim, ó, no versículo 1, na parte B do versículo 1, e usavam as mesmas palavras. O que eu entendo dessa parte B do versículo 1 é o quê? Que além deles falarem a mesma língua, aqui no Brasil nós falamos português, além de falar a mesma língua, eles usavam as mesmas palavras, o que me faz entender o que? Tinham das mesmas ideias, conversavam as mesmas coisas, ou seja, tinham as mesmas intenções, né? Eu acho que é isso que a Bíblia quer nos dizer, é isso que a palavra de Deus tenta nos dizer aqui, quer nos dizer, né? Que eles tinham as mesmas intenções. E quando eles migraram para o leste, encontraram uma planície na terra de Babel, onde se estabeleceram. Aí olha que interessante, que essas mesmas palavras que eles tinham, eles se comunicavam e se uniam para fazer essas grandes ideias que eles tinham. E todos concordavam em seguir, né? Então é muito interessante a gente colocar esse relato desse homem Nimrod, porque ele era um dos grandes influenciadores, né, daquela época. Então eles começaram a ter ideias. Venham, vamos fazer tijolos
e endurecê-los no fogo. Vejam que aqui eles têm um novo sistema de construção. A gente temos que saber que Deus, ele nos potencializa muito. Deus nos dá artifícios para sermos pessoas espetaculares, né? Evoluirmos a cada dia, tanto no nosso pensamento, tanto nas nossas ideias, evoluir as coisas nas quais a gente tem a oportunidade de colocar a mão. E ali o povo já mostrava uma evolução na área arquitetônica urbana, na qual eles queriam criar uma cidade. E nessa cidade, a palavra de Deus fala, vamos construir uma cidade. Ou seja, eles queriam construir uma cidade e uma torre que chega até o céu. Olha o tamanho da pretensão do povo, né? A pretensão que o povo tinha ali. É muito interessante a gente falar sobre isso, porque naquele momento a união deles tiveram uma força muito grande, na qual, provavelmente liderado por um cara como Nimrod, eles tiveram a ideia de construir uma cidade, né? E nessa cidade construir uma torre, né, muito grande, que chegasse até o céu. Olha que ambição daquele povo, né? Que ousadia na questão ambicionária, né, desse povo. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Só que aqui mostra as intenções do povo, né? Porque eles não tinham intenção de construir a cidade por um bem maior da população. Na verdade, ali eles estavam tomados de uma ambição muito grande, na qual eles queriam edificar uma grande cidade, na onde eles teriam os seus nomes colocados na história, né? Seriam famosos, né? Aqueles que idealizaram aquilo, aqueles que construíram aquela grande cidade e aquela grande torre. Ou seja, era um marco na qual eles queriam ser a potência e dali já começar a dominar e assim por diante explorar, né, das menores figuras no mundo, né? Então dali já demonstra, ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Ou seja, eles queriam dominar, ter um domínio além do normal. E isso não era a vontade de Deus, né? Isso não era a vontade de Deus. Porque Deus falou para que eles se crescessem a sua família, se multiplicassem e espalhassem sobre a terra, enchessem a terra. E ali é um primeiro relato que a gente vê que eles estão indo contra a vontade de Deus, na qual eles não queriam se espalhar, ou seja, indo contra a palavra de que Deus queria que eles fizessem, povoassem a terra, e ficarem famosos edificando uma grande cidade e uma grande torre, né, na qual eles iriam escrever o seu nome na história. Ali está mostrando pra gente nada mais nada menos a grande ambição do ser humano, né? O ser humano querendo se colocar novamente, mais uma vez, em um lugar de adoração, um lugar de honra, na qual nós sabemos que só um pode, que é o nosso Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Só Ele é dono de toda a honra e toda a glória e toda a adoração, né? Mas o homem ali era tomado por essa cobiça, tomado por essa soberba, na qual eles queriam ser maior do que Deus, chegar até o céu. Olha que ambição desse povo, chegar até o céu, na qual eles teriam um patamar semelhante a Deus. Eles queriam se igualar a Deus, ser vizinhos de Deus. Aleluia. Mas
mas era a ambição humana. E Deus, vendo tudo isso, a palavra de Deus fala aqui no versículo 5: o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estava construindo. Em algumas versões diz assim: e Deus se inclinou para ver. Isto mostra o quão insignificante o homem é com as suas obras. Para o homem aqui, eles queriam fazer uma grandiosíssima obra, uma obra ambiciosa, na qual arranhasse o céu, chegasse ao céu, uma grande cidade, uma grande torre. Mas aqui Deus mostra o seu grandiosíssimo tamanho, imenso, infindável, incomparável. Aleluias. E a palavra de Deus fala que Deus se inclina, ou Deus desce. Ou seja, aquilo era insignificante para Deus, né? Aquela grandiosíssima ideia, a grandiosíssima sabedoria do homem era insignificante para Deus. E a palavra diz que Deus desce para ver, né? E a palavra fala que Deus desce para ver a cidade e a torre que estavam construindo. E Deus fala: vejam, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhe será impossível. Deus fala: olha a ambição desse povo, olha onde ele quer chegar, a intenção. Deus capacita o homem, Deus traz inteligência para o homem adquire todos esses dons de Deus, mas na hora de usufruir da inteligência, da sabedoria, de tudo aquilo que a gente pode fazer com as nossas mãos, que a gente pode fazer com as nossas ideias, nossa cabeça, com a nossa união do povo. Existe um ditado que fala que a união faz a força. Mas aqui Deus está mostrando que não é bem assim. Que depende muito bem daquilo que você quer fazer com essa união. Que a única união verdadeira, aleluias, glória a Deus, a união que edifica o homem, aleluia, glória a Deus, a união que faz o homem crescer cada vez mais em santidade, aleluia, glória a Deus, é a união com Jesus. Somente essa união pode dar o verdadeiro bem para o homem. Porque a palavra de Deus nos fala que aquele povo se uniu, mas ele se uniu por uma vontade ambiciosa na qual não equivalia para o bem de todos, não equivalia para o bem da sociedade, do povo. Não. Eles só queriam ser um melhor do que o outro e que no futuro as pessoas viessem a conhecê-los. Ou seja, eles queriam fama, eles queriam um poderio na qual eles ficassem acima, um povo melhor, um povo. E muitas das vezes isso ali só ia ocasionar escravidão para os mais fracos, né? Na onde o povo seria dominado ali por aquela perversão, por aquela ambição, por aquela, entendeu? Aquela soberba maior, na qual a vaidade toma conta do homem. E eles querendo ser grandes igual a Deus, edificando uma torre na qual chegaria ao céu, dizendo assim: para que precisamos de um Deus se tudo podemos, né? Então Deus, sabendo dessa má intenção do homem no seu coração, porque Deus conhece, irmão, Deus conhece as nossas intenções. Isso já nos dá uma grande mensagem aqui neste momento,
Quando a gente queremos fazer alguma coisa na nossa vida, será que a gente pensa em Deus antes de fazer as coisas? Será que a gente imagina as coisas para com Deus antes de fazer qualquer negócio, ou fazer uma construção, ou fazer qualquer coisa na nossa vida? Devemos viver para Jesus. Aleluia. Devemos viver e dar o melhor para Deus. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. As ideias, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, irmãos. Temos que sempre colocar Deus em primeiro lugar. Esta palavra nos mostra que aquele povo não tinha Deus em seu primeiro lugar. Tinha o eu. Tinha eu querendo ser melhor, eu querendo ser famoso. Vamos edificar uma torre chamada Babel, na qual não seremos esquecidos, não cairemos no lago do esquecimento, porque deixamos de adorar a Deus. Era esse o pensamento do povo. Não necessitamos de Deus, porque seremos grandiosos. Uma cidade grandiosa, uma torre grandiosa, na qual não tem nada de Deus nisso. E hoje vemos, irmãos, falando um pouco nos tempos atuais, quantas coisas temos aí vivido, temos visto, né? Homens, pessoas, mulheres, homens, seres humanos, querendo ser um melhores do que o outro. Cada um construindo a sua torre de Babel, esquecendo a importância do Deus vivo, aquele que abre os nossos olhos todos os dias, aquele que empurra o ar, o ruach, o espírito de vida nos nossos pulmões. Sem ele não estaríamos aqui. Jesus Cristo nos salvou, irmãos. Jesus Cristo nos mostrou a verdadeira união. Aleluia. Que nos traz a vida. Aleluia. E vemos aqui hoje, nos tempos de hoje, irmãos, as pessoas querendo fazer obras grandiosas, as pessoas querendo ser umas melhores do que as outras, colocando o dinheiro, a ambição na frente de tudo, querendo colocar o seu nome na história, mas perdendo o seu nome no livro da vida. Como é triste, irmãos, a gente ver essas coisas no mundo. O mundo vive em guerra por causas de idealização, ideologias, aleluia, do ser humano, esquecendo os mandamentos de Deus, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Aleluia. E a Torre de Babel nos mostra muito sobre isso. A palavra de Deus fala que Deus confunde e disse: vamos descer e confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros. Deus desceu ali naquele momento, naquele tempo, e confundiu a língua do povo para que eles viessem ser frustrados do plano maléfico, que não traria benefício nenhum. Aleluia, somente escravidão, somente soberba, somente arrogância. Aleluia. Somente egocentrismo, vaidade. Uma cidade de vaidade, uma torre de vaidade. Não é isso que Jesus quer de nós, irmãos. Aleluia. Jesus quer a simplicidade dos seus servos. Jesus quer a humildade dos seus servos. Aleluia. A palavra de Deus fala que aquele que quer ser grande no céu tem que ser pequeno aqui. Aquele que mais serve é o que será servido. Aleluia. Glórias a Deus.
E muitas das vezes as pessoas hoje no mundo esquecem de amar o seu próximo, esquecem de ajudar o próximo. Trazer uma palavra de conforto, trazer uma palavra de amor, um Jesus te ama. Quantas vezes a gente escuta um Jesus te ama? Muito pouco. Hoje estamos vivendo num mundo na qual o homem é o centro das atenções. Jesus Cristo foi colocado de lado. Mas estamos aqui hoje trazendo a palavra de Deus para que a gente venhamos focar na verdadeira palavra da vida, no verdadeiro caminho, na verdadeira, aleluia, propósito de Deus. A dádiva de Deus é Cristo Jesus, aleluia. É a revelação divina de Deus, aleluia, na qual nos trouxe a união de volta, aleluia. A união que nos conecta com Deus novamente é Cristo Jesus através do seu Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus. Que a gente não venha esquecer isso, irmãos. Que a gente venha entender que Deus confundiu aquele povo por causa das ambições, confundindo a língua. Ali foi onde nasceram as línguas. Mas hoje vivemos um mundo onde tem a internet, onde que as línguas não são mais uma barreira. E as torres de Babel vão sendo construídas aí. Aleluia. Só que Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando e ele não vai voltar mais como um cordeiro. Ele vai voltar como um leão. E um leão não é como um cordeiro na qual a gente pode passar a mão. Que a gente venha vigiar, entender, ler a palavra de Deus. Aleluia. Porque a verdade vos libertará. Aleluia, glória a Deus. Entendam, irmãos, o que esta palavra está nos querendo dizer. Aleluia. Deus tem um propósito na nossa vida. Deus tem um propósito na vida de cada um daqueles que creem em Jesus Cristo. Então creia, irmão. Jesus te ama. Aleluias. Ele deu a vida por você. Aleluia. Não faça pouco caso disso. Não coloque o seu eu em primeiro lugar. Esse seu primeiro lugar existe um. E esse é Jesus. Esse é o Espírito Santo de Deus. Este é Deus Pai que te ama e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Que a gente venha a entender que a gente não devemos fazer parte dessa pirâmide de soberba, dessa pirâmide de vaidade na qual o mundo se encontra, nessa grande torre de Babel. Aleluias. Que o mundo se encontra hoje, que é a vaidade, o egoísmo. Que a gente venha buscar a Deus e venha ser, aleluia, a imagem de Cristo Jesus. Não a imagem de um Adão caído. Aleluia. Que a gente venha ser a imagem de Cristo Jesus, aquele que veio para nos salvar. Que nós teremos parte no céu. Aleluia. A vaidade e a ambição e a soberba só nos fazem querer construir uma torre como a Torre de Babel. Mas no fim a escuridão tomará parte da nossa vida. Aleluia. Mas a luz, o caminho da luz, que é Cristo Jesus, irmãos, esse trará a vida eterna para nós. E poderemos viver a eternidade com alegria e felicidade, aleluia. Com a paz de espírito, onde não sentiremos mais dor nem tristeza, não haverá choro, haverá alegria, aleluia. Esta palavra é uma palavra na qual a gente vem a meditar para entender a situação na qual vivemos hoje. Aleluia. E que a gente venha a entender e não confundir os nossos caminhos. Aleluia.
para que a gente venha buscar Jesus a cada dia mais, irmãos, e entender a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluias. E que a gente não venha se corromper pelo sistema do inimigo que quer nos derrotar, porque ele já é um derrotado. Mas ele sabe que Jesus nos ama e ele quer tirar a nossa vitória. Que Deus abençoe todos vocês que assistiram esse vídeo. Que Deus abençoe a nação brasileira. Que Deus abençoe o mundo. E que Deus venha proteger, aleluias, todos os seus filhos queridos. E que você venha falar mais da palavra de Deus, aleluia, por onde você passar. Porque sabe que você é a luz do mundo, você é a carta que o mundo tem que ler. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe, que essa palavra fique no seu coração. E que você saiba que Jesus é o caminho da verdade, é o caminho da luz. Aleluia. Não deixe que o sistema corrupto, o sistema babilônico, que significa confusão, confunda a sua mente, na qual a ambição tome conta do seu ser, querendo ser grande demais, como assim foi a história de Nimrod ao construir Babel, ou a história daquele povo que quis construir a torre de Babel para chegar ao céu. Não é por esse caminho que você vai chegar no céu. Existe só um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aquele que entregou a sua vida por nós para nos salvar. Aleluia. Passou pela via dolorosa, tomou para si todos os seus pecados, todos os nossos pecados, porque ele era puro, servo justo. Aleluia. Sentiu dores por nós e morreu. Mas no terceiro dia ressuscitou para a honra e glória do Senhor, para nos salvar. Aleluia. Jesus está voltando, irmãos. Não se deixe confundir. Não se deixe confundir. Que Jesus venha abençoar a vida de todos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E um grande beijo e um grande abraço. Tchau, tchau.